Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da nossa TV Mundi, TV da Nova Era, a TV que leva realmente informações de alto nível para você. E nesse nosso segundo bloco nós iremos falar um outro período da história da biografia desse grande político, né, que é o presidente Tancredo Neves. Benedito Valadares, Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas, eles foram os principais mestres do Tancredo na política. E fiel a esses amigos, ele lançou, em 1955, a candidatura justamente do presidente, na época, né, governador, né, Juscelino Kubitschek, para presidente. Então aí vocês têm uma outra imagem, né, justamente das três pessoas, e principalmente dos dois que deram aí, né, realmente o impulso na carreira política, tá? Então, no caso Vargas, né, ele não teve tempo hábil, porque ele tinha saído no caso do governo do Vargas, e ele não conseguiu a reeleição. Então aí o que aconteceu? O Juscelino era, no caso, né, o indicador, então ele indicou ele como presidente do Crédito Real, que a sede é em Juiz de Fora, indicou ele para o Banco do Brasil e como secretário da Fazenda lá de Minas, e ele ficou nessa função até 1960, tá? Então aí vocês têm uma outra imagem, né, justamente do Banco do Crédito Real em Juiz de Fora, do Banco do Brasil em Belo Horizonte, e também ele como secretário. Como secretário da Fazenda, né, ele depois disputou lá o governo de Minas Gerais, né, só que infelizmente ele foi derrotado. Mas aí justamente a pessoa que derrotou, que é o Magalhães Pinto, depois se tornaria um aliado no futuro, tá? Então nós temos uma outra imagem aí, justamente, né, dessa eleição que teve, tá? Jânio ele foi eleito em 1960, mas ele renunciou depois de 8 meses. Aí o que aconteceu? Tancredo, ele articulou a mudança do regime justamente para evitar lá, né, que os militares não deixassem o Goulart tomar posse. Então, foram 13 dias muito tensos lá em Brasília, tá? Então, houve uma passagem interessante. O Goulart, ele dormiu o presidente e Tancredo, ele acordou o primeiro-ministro, justamente para tentar apaziguar lá. Então, vocês têm uma outra imagem aí também, né, da renúncia do Jânio, da posse, né, que foi dada lá para o João Goulart, mas dentro de um outro sistema de regime que foi o regime parlamentarista, tá? Então, como primeiro-ministro, Tancredo ele elevou o estado do Acre, que era um território, ele criou a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, que nós temos até hoje, ele nomeou 2 ministros do seu governo, que foi Ulisses Guimarães, para a Indústria e Comércio, e o Montoro para o Trabalho. E o parlamentarismo, pessoal, durou no nosso país apenas 17 meses. Então nós temos aí uma outra imagem para vocês verem esse período, que foi um período muito curto, porque nós não temos história realmente do parlamentarismo, tá? Em 1963, né, foi restabelecido aquele regime através de um plebiscito, ou seja, voltou-se ao presidencialismo e o João Goulart retomou o seu cargo de presidente com todos os poderes para comandar a nação, tá? Então nós temos aí uma outra imagem, de novo, o presidente João Goulart, no caso, né, tomando posse agora como presidente oficial, né? O plano de estabilidade, pressão dos Estados Unidos e militares, um discurso, né, que foi muito comentado na época, lá na Central do Brasil, contribuíram para que em 31 de 3 de 1964, os militares realmente, né, tomasse o poder através de um golpe militar. Então tá aí também uma outra imagem para vocês verem. Inclusive aí tem uma passagem, vocês estão vendo na tela aí, né, os Estados Unidos teve muita influência na derrubada aí do João Goulart, porque naquela época já existia a Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, tá? Então, aí que aconteceu? Tancredo, né, dentre os poucos políticos, né, que se despediram lá do João Goulart, porque ele saiu do Brasil, se exilou lá no Uruguai, e ele foi um dos poucos amigos dele que foi lá despedir, né, atestando justamente a fidelidade desse grande político, né, e mostrando a sua ética política. Então nós temos uma foto, né, aí do João Goulart saindo do governo e indo para o exílio, tá? Ele, como primeiro-ministro e amigo de João Goulart, ele não teve os seus direitos cassados, porque muitos tiveram seus direitos cassados, porque ele tinha credibilidade e um trânsito, né, amigável entre os militares, tá?
Ele filiou-se ao MDB, antigo partido da oposição ao regime militar, e foi reeleito lá deputado federal em 66, 1970, 74. E ele teve uma postura muito moderada, não se negando aos diálogos lá com as forças militares, demonstrando aí a sua conciliação, tá? Então aí nós temos uma foto, né, da criação do MDB, tá? Em 1978 ele foi eleito senador lá por Minas Gerais e ocorreu uma reforma política lá no governo na época do Figueiredo, que foi em 1979, e naquela época foi criado a miscelânea de partido que nós temos hoje. Então vocês vão ver uma imagem aí, pulverizada, de todos os partidos que foram criados. Nós temos no Brasil, gente, quase 40 partidos, que é uma das reformas que nós, inclusive, falamos no programa anterior, que tem que ser feita no país, tá? Reforma política, tá? Tancredo, ele aglutinou alguns políticos moderados, né? Entre eles o Magalhães Pinto, que ele havia perdido a eleição, o Dr. Olavo Setúbal, o Dr. Herbert Levi, e ele fundou um partido na época chamado de Partido Popular, em 1980, que posteriormente, né, ele fundiu lá com o antigo MDB e ele se tornou lá o vice-presidente, né, desse novo partido. Então aí vocês têm uma outra imagem agora, né, lá da criação do Partido Popular, do Magalhães Pinto, Olavo Setúbal, para enriquecer a ilustração para vocês. Então, nós falamos um outro período muito interessante e um período muito tumultuado no nosso país, porque a renúncia do Jânio, os militares especiais não queriam dar posse para o João Goulart, e Tancredo Neves entrou aí como um grande articulador naquela época, tá? Justamente mostrando e demonstrando já a sua habilidade e a sua sabedoria para levar os destinos da nação, né, sem briga, sem guerra civil. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não. Hoje nós estamos falando de um grande político, que é o doutor, tá, Tancredo de Almeida Neves. É só um minutinho e nós já voltamos.